Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Tópico, seu blog Santo Nome e o blog Vídeo Imagem Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, do Yahoo Respostas. Obrigado a você que participa das nossas plataformas, que encontra o nosso canal. Nós respondemos as perguntas de maneira voluntária. Obrigado a você. Somos uma pessoa só. E tentamos, na medida do possível, das nossas limitações, tentar ajudar você do outro lado aí. Dito isso aí, nosso blog, são 3 blogs num só, eram separados, e estão os 3 juntos no blog de João Maria, o blog o Santo Nome e o blog Vídeo Imagem Som. Gosto muito de discotecagem, fui DJ recreativo, de maneira... Eu tinha meu trabalho como metalúrgico e era DJ, final de semana com meus amigos, bem recreativo mesmo, né? Sossegar, tranquilo. E também gosto muito de filmes, colecionei muitos filmes. Hoje eu já desapeguei de muitos, né? Doei, enfim, muitos aí. Quero voltar a fazer essa questão, mas enfim, por um momento não, né? Colecionei discos, CDs, né? Enfim. E gosto também de seriados e tudo mais, tá certo? E gosto de falar sobre filosofia, de religião, de tudo mais. Eu acho que todo mundo aqui que acompanha o nosso trabalho já percebeu isso. Tem pessoas que pensam que a gente só fala sobre R2, né? Pô, mas você chegou agora de paraquedas, nós estamos há 16 anos só no blog e no YouTube. Na internet há 25 anos, olha só. E no front, do corpo a corpo, são aí 30, mais de 32 anos, tá certo? E sem contar os parangolês, é a idade que eu tenho, 55 anos, tá certo? Dito isso aí, eu tô falando ao vivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Hoje, dia 21 de agosto de 2024, no meu relógio são exatamente 16 horas e 32 minutos em ponto. Falamos ao vivo, tá? Você que acompanha nosso trabalho, muito obrigado. Dito isso aí, eu queria falar sobre uma questão. Estava sossegado navegando pela internet ontem à noite, e eis que eu vejo um artigo, né? Ser vegana e a favor do aborto é errado. Olha só, estava tranquilo, sossegado, e vi uma propaganda aqui no site: meu útero não é seu espaço de fala. Útero livre, beleza, é isso mesmo, né? Cada um tem seus ismos aí, suas concepções, pouco importa isso para nós aqui, para você do outro lado. Você pode ter qualquer pensamento, que nós sabemos que nós somos temporários. Então, um dia nós iremos terminar a nossa vida. Como que nós queremos passar por essa vida aqui, que vai ser o grande lema. Tem uma garota nos Estados Unidos, se não me engano, deixa eu ver. Garota salva de aborto. Então ela foi ser abortada e por um milagre aí ela conseguiu sobreviver, e ela carrega no corpo dela as marcas dessa questão. As pessoas tentam desumanizar o feto, né? É um feto, poxa vida, né, meu? Mas você nasceu, você era o quê? Você já foi um feto, mas você se transformou no quê? Essa pergunta que não quer calar, tá certo? Você quer ser a favor de matar, de tirar a vida? Eu sou sempre serei a favor da vida. Você quer ser a favor da morte, o problema seu, é tudo no seu nome. O que eu estou falando aqui é que você que é vegano, aborto e veganismo não combinam. Você quer justificar, justifica. Sempre tem uma desculpa, né, das pessoas para matar, né? Para tirar a vida de outras pessoas. Sempre tem uma desculpa, né? Aqui eu queria ler para vocês aqui o artigo. Vamos ler o artigo, vamos tentar aqui. Tema delicado: o aborto sempre causa discussões acaloradas no Facebook. Entre os veganos não é diferente. Segundo os pró-vida, encerrar uma gravidez indesejada é tão imoral e antiético quanto matar um animal não humano, e portanto é incoerente
que veganos não sejam contrários a isso. Feminista e vegana, eu discordo e hoje venho por meio desse textão explicar o porquê. Olha, você pode explicar o que você quiser. As pessoas estão sempre justificando certas questões. Você está viva, né? Então, sua mãe escolheu vida. Você gosta da sua vida? O que não quer calar é o seguinte. A pergunta que não quer calar. A criança, o feto, quando se desenvolve, vai se tornar um ser humano. Vai se tornar outra coisa. E você que é feminista, você está matando, tem um potencial de estar matando 50% de mulheres. Caramba! Pensou nisso? Não quero te convencer a nada. Você pode ter o seu pensamento que você quiser. Qualquer um pode pensar o que quiser. Só estou pensando diferente. E vou continuar sendo pró-vida mesmo. Tá certo? Nós temos aí, dentro das tradições milenares indianas, nós temos o jainismo. Eu estou querendo fazer uma série de questões aqui dentro da cultura milenar indiana, porque tem os Sadarshans, né? E tem, dentro dos Sadarshans, você tem as heterodoxas, né? E as ortodoxas. O jainismo entra na categoria heterodoxa, tá certo? O jainismo e o budismo. E tem o pessoal, esqueci o nome dele, é Chaivanamuni, tá certo? Então, veja só, continuando lendo aqui, ó. Antes de começar a discussão em si, alguns esclarecimentos sobre o que é veganismo para leigos. O veganismo é um estilo de vida ou filosofia, como alguns preferem, contra qualquer tipo de exploração animal. Eu acho o seguinte, a exploração, pode ser de animal ou de pessoas, para mim é errado. Explorar animais ou seres humanos é errado. Quando você faz o aborto, né? Pessoas ali, quem vai operar você? Quem vai fazer essa questão? Tá certo? O que fazem com o feto? Será que tem uma indústria que usa isso aí? Não sei. Você fez essa pergunta? Ah, é teoria da conspiração. Tá bom, fica aí. Você tem aí um meio de tentar buscar informação. Se você for sincero, você vai chegar em algum local. Então as pessoas estão sendo usadas e para justificarem suas posições, elas tentam aí dar qualquer argumento. Porque eu tenho a dizer para você que eu acredito na reencarnação, então aquele que matou, na próxima vida será morto. E você fica nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes, se você ganhar a forma humana de vida. A forma humana de vida é uma benção, tá certo? Onde você pode deliberar sobre muitos assuntos, como você está fazendo agora. Olha só que bênção, que maravilha. Poxa, Krishna, obrigado. Você está podendo pensar, mesmo sendo vegana, diferente de outras pessoas. Isso é forma humana de vida. Eu queria mostrar aqui, no nosso canal, veja só no meu blog aqui, ó, uma gatinha amamentando um cachorro. Olha só que foto bacana, né? E aqui, uma cachorra, uma cadela, como preferirem, alimentando gatinhos. E aqui em Indaiatuba, onde eu moro, o gato que está do meu lado aqui, já comeu, né? E a cachorra, a Amora, eles brincam. E uma das características dos animais mamíferos, né? É o seguinte, é que eles brincam entre si, eles brincam. Tá certo? E aí, o que eu quero dizer com isso aí? Sobre o leite, né? O pessoal vem com essa questão do leite. Então, veja só, o animal mamífero, o gato, ele toma o leite de gato, mas em certas circunstâncias ele vai tomar o da cachorra, né? Então, a vida, ou seja, os animais têm um instinto de preservação. Mesmo sendo uma espécie diferente, aquele ser veio à vida e aquela cadela, aquela cachorra, quer alimentar aquele outro ser. A gatinha que está aqui amamentando o cachorrinho, a mesma coisa. Olha que lindo, que maravilhoso.
Então nós observamos a natureza, nós observamos uma tendência dos animais mamíferos, em certos aspectos, para quem está começando a vida, de proteção. Tá certo? Enfim, mas cada um pensa o que quiser. Só sei que, na minha concepção, você pode justificar qualquer coisa, né? Mas quando uma coisa atinge as suas questões ideológicas, de bandeiras, né? Ismo, quantos ismos tem, né? Cada um tem uma bandeira de um ismo, é o feminismo, é o machismo, é não sei o que, tal. Meu irmão, nós somos servos eternos de Deus, ponto. Você pode não... Acabou. Daça, não daça. Servos eternos de Deus. E o karma, cada vez que você faz uma questão, por exemplo, mesmo você sendo lacto vegetariano, assim, vegano, você matou uma planta. Para alimentar-se é um crime. Você matou, você tirou a vida. Né? Então, como é que fica isso aí? Então, o Srimad Bhagavatam diz o seguinte, no canto 1, né? Capítulo 13, verso 43. Aqueles que não têm mãos são presas daqueles que têm mãos. Aqueles desprovidos de pernas são presas dos quadrúpedes. Os fracos são a subsistência dos fortes. A regra geral afirma que um ser vivo é alimento para o outro. Significado Bhaktivedanta. Jai Srila Prabhupada. Uma lei sistemática de subsistência na luta pela existência existe pela vontade suprema. E não há escapatória para ninguém, por qualquer tipo de planejamento, os seres vivos que vieram ao mundo material contra a vontade do Ser Supremo estão sob o controle de um poder supremo chamado Maya Shakti, o agente delegado do Senhor, e esse Daiva Maya destina-se a beliscar as almas condicionadas por 3 classes de misérias, uma das quais é explicada aqui neste versículo. Os fracos são subsistência dos fortes. Ninguém é forte o suficiente para se proteger de um ataque de um mais forte. E pela vontade do Senhor existem categorias sistemáticas dos fracos, dos mais fortes e dos mais fortes. Não há nada a lamentar ser um tigre comer um animal mais fraco, incluindo um homem, porque essa é a lei do Senhor Supremo. Mas embora a lei estabeleça que um ser humano deve subsistir de outro ser vivo, existe também a lei do bom senso, pois o ser humano deve obedecer às leis das escrituras. Isto é impossível para os outros animais. O ser humano está destinado à autorrealização e para esse propósito não deve comer nada que não seja primeiro oferecido ao Senhor. O Senhor aceita de seus devotos todos os tipos de preparações alimentícias feitas de vegetais, frutas, folhas e grãos. Frutas, folhas e leite em diferentes variedades podem ser oferecidos ao Senhor e depois que o Senhor aceita o alimento, o devoto pode participar da praçada pela qual todo sofrimento na luta pela existência será gradualmente mitigado. Isto é confirmado no Bhagavad Gita 9:26. Mesmo aqueles que estão acostumados a comer animais podem oferecer alimentos. Não podem. Mas um agente do Senhor sob certas condições de ritos religiosos. Enfim, Divudivasya Divanam, uma entidade viva serve de alimento para outro. Você está respirando, você está matando. Tá certo? Então, você vê que na Índia tem os jainistas, né? Eles usam, tem várias categorias, vários níveis de prática, né? Os mais experimentados, eles usam uma venda no rosto, né? Quando eles estão varrendo o chão, quando eles estão preparando o alimento, mesmo vegetariano, tem tudo uma questão de você ficar livre do karma. Porque o karma vai te aprisionar à rede de nascimentos e mortes. Se você fala que é um feto, você quer diminuir o seu trauma, beleza. Mas quando eu conversei com algumas mulheres que eu conheci na vida, com esses 55 anos que eu tenho, que abortaram, eu vi os resultados, conversando com essas mulheres, aquele remorso. Por que fica esse remorso? Não sei. Arrependimento? Não sei. Tá certo? O pessoal vê como se fosse aquele questão hedonista, né? Cara, eu vou
abortar, vou tirar e acabou, tá tudo certo. E os animais, né, que são tidos irracionais, eles não têm essa tendência, né? Os animais mamíferos, né? Só que o homem, dos animais mamíferos, ele é o que precisa de mais cuidado quando está no começo das suas vidas, porque ele precisa ser acolhido para mamar, tem que levar até o peito, a mamãe conversa com ele, com a criança, né? Olha para a criança. Então você vendo toda essa cena aí, de um feto que pode se tornar um ser humano, que ser humano poderia tornar esse feto? Não sei, poderia ser uma pessoa iluminada, não sei, mas você não deu chance para aquela pessoa, você tirou a vida daquela pessoa, por causa da sua causa, dos seus ismos aí, todos os ismos de alguém que é imperfeito. Nós somos imperfeitos. Nós cometemos erro. Nossos sentidos são imperfeitos. Então, nossas ideologias podem ter sido feitas por pessoas imperfeitas e nós estamos seguindo um imperfeito. Olha que loucura total. Tá certo? Não quero convencer ninguém, não, sabe? Porque já passamos essa fase aí e nós estamos tranquilos em relação a isso. Só sei que você é servo eterno de Deus, em qualquer condição que você esteja. Só que às vezes você está no esquecimento. Tá certo? Você pode ter passado vidas e vidas aí. Às vezes você pode nascer aí, né? Em certa condição para você aprender. Tá vendo assim, né? Então procure conversar com pessoas que já fizeram aborto, como que estão elas, se estão bacanas, está tudo legal. Checou isso aí, fez isso aí, beleza, você fez. Também você tem muitas questões contraceptivas, tá certo? Mas eu quero dizer o seguinte, que não só a questão do alimento, ser vegetariano, mas a questão como você prepara esse alimento também é muito importante, a mentalidade que a pessoa está na cozinha, porque às vezes o seu pensamento, nós acreditamos nisso, eu acredito nisso, segundo os Vedas, a sua energia vai passar para o alimento, né? Então, a praçada, quando você oferece a Deus, Deus está em toda parte. Nós acreditamos nisso, eu acredito nisso. Se você não acredita, tá tranquilo. Se você vai rir do outro lado, achar que a gente sou idiota, cara, não muda nada, eu continuo acreditando nisso. Sua vida é temporária, você pensa isso hoje, mas você não, né? Há 32 anos que eu tô falando a mesma coisa. Tô tranquilo, já tô experimentado já em certas questões. Tá certo ou não? A gente já viu muita coisa, já conversou com muitas pessoas. Meu canal é pra isso. Pessoas que desabafam, escrevem pra mim, pô, ô João Maria, eu era vegano, hein, meu? Mas olha. Então, eu falo com a tranquilidade de pessoa, de quem tá no front. Quem não tá no front não sabe nada, né? Então são ismos que você vai seguindo de pessoas que são. Então eu vou ler um verso do Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, né? Falando sobre a consciência, depois eu vou voltar nessa consciência de como é preparado o alimento. E vou contar uma historinha para vocês aqui. Aqui a gatinha alimentando, né? É o canto 10, o Sumambono, capítulo 2, verso 32. Yene revindaksha vimukta maninas tvai asta bhava avishuda budaya ahuya krichena parampadam tata patantyado anidita usmai angyaha. Alguém pode dizer que, além dos devotos que sempre buscam refúgio dos pés do nosso Senhor, existem aqueles que, não sendo devotos, aceitaram diferentes processos para atingir a salvação? Exato. O que lhes acontece? Em resposta a essa pergunta, o Senhor Brahma e outros semideuses disseram: Ó Senhor de olhos de lótus, embora os não devotos que aceitaram rigorosas austeridades e penitências para atingir a posição mais elevada possam julgar-se liberados, a inteligência deles é impura. Eles caem de suas posições aparentemente superiores, pois não dão importância alguma a vossos pés de lótus. Interessante isso, né? Nos significados Bhaktivedanta, Srila Prabhupada explica. Jai Srila Prabhupada, além dos devotos, existem muitos outros, os não devotos, conhecidos como karmi, gyanis ou yogis, filântropos, altruístas, políticos, impersonalistas e nihilistas. Há muitas classes de não devotos. Uma observação aqui. Quando você está na Índia, né, uma questão de Bhaktivedanta Swami Prabhupada
na Índia e também no Ocidente, é uma das grandes flagelos da nossa humanidade, é o niilismo e o impersonalismo, tá certo? Se você vê uma questão que é um obstáculo para você, você tenta se desfazer daquilo. A vida do outro, olha, você vai assaltar uma pessoa, você já está com o celular, mas eu vou tirar a vida dessa pessoa. Mas por que você fez isso? Ah, eu fiz. Mas por que você fez isso? Qual que é o prazer nisso? Você tem prazer nisso? Entende a questão? Não quero te convencer de nada, meu amigo, minha amiga. Você está me ouvindo do outro lado. Você faz o que você quiser. Depois vai com as consequências. Vai chegar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, você vai morrer. Você vai ver as consequências, porque ninguém vai escapar da morte. Tá certo ou não? E aquilo que você fez, você vai ser julgado por isso. Ah, eu não acredito. Tá bom, não acredita. O que eu vou fazer? Estou me importando com isso aí. Tá certo? Quando você morrer, você me fala aí. Né? Enfim, né? Desconhecer os pés de Ló. Há muitas classes de não devotos que aceitam seus respectivos métodos de liberação, mas como simplesmente desconhece o refúgio dos pés de lótus do Senhor, embora falsamente julguem terem se libertado ou elevado a mais excelsa posição, voltam a cair, como o próprio Senhor afirma claramente. A Shradana, Purusha, Dharma se separando, tapá, né? Aqueles que não são fiéis nesse serviço devocional não podem me alcançar, ó subjugador dos inimigos. Se você está vendo que tem uma lei do karma, olha só, você que é janista também, tem uma lei do karma, você tem que vencer essa lei do karma. Então, quem bolou a lei do karma? Quem bolou a lei do karma é superior ao karma. Então, quem bolou a lei do karma é transcendental, é Deus. Então, beleza ou não? Certo? Ou foi uma coisa do acaso que nós temos aí e tal, que o karma existe porque aconteceu. Aconteceu do karma, é o karma, Prabhu. Ô Mataji, é o karma. Né? Mas enfim. Então, nós vemos nesse verso aqui, né? E um outro verso que eu queria citar, que não é bem esse aqui, mas é um outro, que é, né? Teve do Swartagatin Vishnu Durashasya Ebahi Artamanina Anda Antadair Upanyamanas Tepisho Tatrian Urudamibada. Urudamibada é engraçado, né? As pessoas que estão fortemente absortas na consciência de desfrutar da vida material e que, portanto, aceitaram como seu líder ou guru outro homem cego ou mulher cega, apegado aos objetos sensoriais externos, não pode entender que a meta da vida é regressar ao lar, regressar ao Supremo e se ocupar a serviço do Senhor Vishnu, assim como homens cegos guiados por outro cego saem do caminho correto e caem em um buraco. Os homens materialmente apegados e liderados por outro homem ou mulher cego são atadas pelas cordas do trabalho frutivo, que são feitas de fios muito fortes e continuam vezes e mais vezes na vida materialista, sofrendo as 3 classes de sofrimento. Quais são as 3 classes de sofrimento? A de Báltica Klesha, a de Atmika Klesha e a de Daivika Klesha. Misérias causadas pelo nosso próprio corpo, misérias causadas pela nossa mente. A nossa mente nos engana. A mente mente. E misérias causadas pela natureza por fenômenos, além disso, pelos semideuses, enfim. Além disso, nesse mundo material, kármico, né, tudo que você está consumindo dentro desse mundo, você está ficando em dívida. Você respirou, alguém produziu esse ar para você respirar. Você não sabe, né? Você está respirando. Você está vendo quando o sol nasce, que maravilha, né? Quando o sol nasce, que lindo, que maravilha. Né? Quando você vê a lua estava tão bonita segunda-feira, né? Que linda a lua. Também Balarama, né? Aparecimento. Enfim. Então, quando você vê o mar, você vê, né? Você se alimenta. Aquela fruta se ofereceu para você? Não sei. Você comeu. Então, cada atividade, ao respirar, ao andar, nós estamos matando, fazendo muitas coisas aí e estamos ficando em dívida. É o karma, é o samsara, Vartmani.
Karmatma Kaya Nashari na banda, você vai ficando preso, você não consegue se livrar dessa coisa toda. Então, Mukunda, os pés de lótus de Mukunda, de Deus, de Krishna, é o refúgio supremo, que vai acabar com todas as contradições que você, em algum determinado momento, chegar na sua filosofia, nos seus ismos aí, essa contradição acaba nos pés de lótus de Mukunda. Raga doenças e muktastu. Você tem que se livrar da aversão e apego. E dentro do mundo material, tem o karma e tem o quê? Os três modos da natureza material. São energias que controlam os seres humanos. Eles pensam que são independentes. Então hoje você tem esse pensamento, você que escreveu esse artigo. Você está influenciado sobre algum modo. Quando você for influenciado pelo modo da bondade e se associar com pessoas que estão nesse modo da bondade, você vai ter uma outra percepção. E ao mesmo tempo, você há de convir comigo, muitas pessoas sabem disso, que o fato de você ser vegano não significa que como que está a sua mente lá dentro. O mesmo vale para quem é religioso. Você está indo na igreja aí, mas como que está a sua mente, hein, meu filho? Só indo na igreja, mas você não acredita naquilo às vezes. Você está sendo vegana para quê? Qual que é o propósito? Então, Krishna é Bhavagrahi Janardana. Ou seja, tem um site que eu acompanho há algum tempo, e esse site ele fala sobre essa questão, né? Srila Prabhupada estava viajando, né? Esse site deixou, Prabhupada Nuga Words Wild, né? Quem, né, nosso guru, Srila Prabhupada aqui, né? Então, nesse aqui, ele está conversando com uma pessoa num lugar, né? Num lugar ali, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, peraí. Então, aí ele tá falando que lá eles têm dificuldade de pronunciar o I, né? Eles falam Krishna, não fala Krishna. E qual que é o perigo disso aí? Srila Prabhupada explica, olha só. Você acha que Deus não é um tolo? Ele está no nosso coração e fora de nós. Bhavagrahi Janardana, ele sabe da nossa intenção. O que nós temos de intenção. Ele quer isso, só intenção. Então a gente fica vendo muitos Vaishnavas e muitas pessoas aí querendo pronunciar certinho, milimetricamente. Em Kaliuga não vai rolar, meu filho. Você pode tentar, é bacana, tal. Eu acho interessante. E tem muitos aí cobrando para dar esses cursos. Com o Brahmana cobrando para dar um curso. Se a Prabhupada cobrou alguma coisa, pô, meu, você acha que isso tá certo? Tá errado também. Que eu vou falar. Ah, mas Prabhu, cara, pode pensar qualquer coisa. Acredita em Krishna, de tudo vai vir. Se você não acreditar nisso, então esse é o problema. Tá certo ou não? Mas enfim, voltando para essa questão aqui. Então o cego vai guiar outro cego. Uma vez me perguntaram, pô, mas nem todo mundo é imperfeito. Beleza. Eu só sei te dizer que tem pessoas melhores que eu. Que me inspiram para tentar melhorar. A gente tem tendência de ver o defeito das pessoas, tá certo ou não? O defeito das religiões. E a gente fica atacando, né? A gente tem uma questão de ego, né? Esse ego, né? Esse ciúme, essa inveja, né? Ele tenta justificar que não está seguindo nenhuma religião por causa de certas coisas, por causa da religião, isso aqui, tem religião que faz sacrifício de animais, então ele vai seguir algum ismo para se tornar diferenciado, mas ele não quer fazer aquilo porque está desapegado realmente, que está na transcendência. Ele está fazendo aqui por ego, por vaidade, tá certo? Como na história de Vishwamitra. Vishwamitra, ele foi um rei, né, que estava caçando nesses períodos áureos da Índia milenária indiana, essa né, do Védica, né? Estava caçando ali e tal, e com o seu séquito, né, dos seus soldados, enfim, chegaram perto dos Himalaias ali na floresta, ficou cansado, eles encontraram um caminho e foram parar ali no eremitério de Vashista Muni. Vashista Muni, ele tinha uma vaca Kamadena, a vaca dos desejos, tá certo?
E aí, o que aconteceu? Essa história vai ilustrar essa questão. Eu vou voltar depois na consciência lá. Vou tentar ser breve aqui para a gente conseguir fechar, amarrar essa questão. Então, o Vashista Muni, ele estava cansado, com fome, então ele foi recebido pelo grande Maharishi, enfim. E o rei ficou impressionado. Pô, tem um rei, eu tenho um exército, tenho um reino, tem tudo, tesouro, caramba, quatro. Esse cara aí tem essa vaca que faz tudo. Eu quero pra mim. Você pode me dar de presente essa vaca? Não. Então eu vou tomar a força. Aí da vaca surgiu um exército celestial que derrotou os soldados do rei. O rei foi para casa muito enraivecido, como bom kshatriya. Como que eu fui? Eu tenho que voltar lá, tenho que fazer o caramba. Então, essa questão da yoga e da meditação, da transcendência, é o melhor caminho. Eu vou fazer isso. Ele começou a meditar. Meditar, foi para os Himalaias ali, começou a meditar. E aí ele começou a ficar poderoso. Né? E Indra, o rei dos céus, né? O chefe dos semideuses, né? Ficou preocupado, como Zeus, né? Tem muita semelhança, né? Ficou preocupado, esse cara quer tomar meu lugar. Deixa eu mandar uma Apsara. A Apsara é como se fosse uma ninfa. Ela é estupenda. Então, provocou o cara e o cara caiu em tentação, né? E a luxúria derrubou ele, né? Ele teve uma filha e a Apsara. Depois disso ele renunciou a essa questão e foi, pô, eu fui derrotado, caramba, né? Deixa eu continuar aqui minha meditação, pô, não posso cair nesse negócio. Ele começou, superou o estágio que ele estava anteriormente. E aí o que aconteceu? Veio uma nova ninfa, e aí era o Urvasi o nome da ninfa, se não me engano. E aí o que aconteceu? Ele lembrou-se da questão anterior, falou assim, pô, peraí, meu, pera um pouquinho aí. Pera um pouquinho aí. Não posso cair nisso de novo. Ele não fez. Mas ele ficou com raiva da ninfa e transformou ela em pedra. Mas depois, pô, por que eu fiz, cara? Transformei essa em pedra, a raiva me consumiu e tirou tudo o sacrifício que eu fiz em meditação foi levado por água abaixo. Então eu tenho que conquistar a raiva, a ira. E ele continuou meditando, né? Meditando, né? E aí chegou um dado momento que ele foi Vashista Muni, chegou um rei em Vashista Muni e queria ir para o reino do Indra, no corpo de terreno. E Vashista Muni falou assim, ó, não. Aí Vishwamitra, esse rei, se aproxima de Vishwamitra, né, que tinha um desafeto com esse Vashista, né? E falou assim, tá bom, eu vou te fazer você ir para lá. Aí ele pensou, pô, mas o que eu fiz para competir com o Vashista? Eu aceitei trazer esse ser humano e levar lá para o céu, porque por causa do meu poder. Pô, meu irmão, isso é orgulho, né? Aí não dá, hein? O desejo, né? Enfim. E aí ele continuou meditando, pensando nessas 4 coisas que foram acontecendo com ele. Assim, aí ele foi se tornando poderoso. Aí o Sr. Brahma apareceu perante ele. O Pitamaha, né? O Sr. Brahma satisfeito. Pô, você vai conquistar o grau de Maharishi. É uma pessoa muito elevada, né? Só que você vai ter que pedir as bênçãos de Vashista Muni. O desafio do Deus. Falei assim, caramba, né, meu? E ele chegou no eremitério de Vashista Muni e falou o seguinte. Ele ficou na empreita, na moita ali, esperando aqui, pegou uma pedra bem grande, vou tacar na cabeça desse cara, e aí não vou ter que pedir bênçãos, coisa nenhuma. E ele ouviu a conversa da esposa de Vashista Muni, né, falando, Arundhati, né? Arundhati falou assim para Vashista, pô, Vashista Muni, veja só, quão maravilhoso é, né, a prática devocional da meditação. Vashista Vishwamitra conseguiu chegar nessa posição, que benção, você podia abençoar ele, né?
quando é verdade, vou abençoá-lo sim. Quando ele vier aqui, eu vou abençoá-lo com o maior prazer. Quando o Vishwamitra ouviu isso aí, ficou em desespero, começou a chorar, ficou envergonhado da atitude e caiu como vara, né? Dandavat, e prestou-se aos pés de lótus de Vashista Muni. E Vashista Muni tocou o centro dos olhos entre as sobrancelhas de Vishwamitra e ele pôde perceber toda essa questão material e espiritual e recebeu um Gayatri Mantra, né? Enfim, olha só que maravilhoso. Então, isso nos mostra que dentro do nosso ser, nós temos desejos, nós temos que lutar contra a luxúria, nós temos que lutar contra o ego, nós temos que lutar contra a vaidade. E o último degrau é a inveja e o ciúme. É esse que é o complicado, né? Então, enquanto essas energias estiverem regendo a gente, nada feito. Você pode ter qualquer ismo que você quiser, é tudo falso. Tudo falso. Tudo aí para ficar de bem na fita com alguém, ou para falar uma coisa para falar para sua bolha e o caramba quatro. Mas aqui pra gente, a gente tá tranquilo em relação a isso. Você é temporário, você tem as três energias, bondade, paixão e ignorância, e você tem questões internas dentro de você. Você quer matar o feto ali, você acha que é feto, mas aquele feto, né? Você foi também em outra vida aquilo que te mataram, então você voltou para matar. Você pode quebrar essa corrente, fala, vou dizer, não vou seguir. Assim como o Vishwamitra, ele falou assim, pô, eu tenho que parar de errar, meu. Errar uma vez, bacana, errar duas vezes é bacana. Então, meu amigo, essa é a questão védica, Vaishnava Gaudiya, que eu estou aqui apresentando para vocês aqui. Então, na concepção aí vegana, e o aborto não casam bem. Mas se você for fazer, o que a gente vai fazer? Né? Você pode usar várias justificativas, mas vai continuar errado. O errado vai ser sempre errado. Então, meu amigo, é isso. Muitas justificativas para fazer algo, né? Por que isso acontece, essa tendência, né? Dentro desse mundo nós temos uma tendência. Nós estamos numa prisão. E tem aquelas algemas que nos aprisionam dentro desse mundo, a luxúria, a ira e a cobiça. Esses três portões conduzem ao inferno, como é descrito no Srimad Bhagavad Gita, como ele é de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então, nós vemos que a tendência dentro desse mundo, que é uma prisão, não é a sua condição original de alma, a alma é eterna. Satit Ananda Vigraha, né? Então, é plena de conhecimento, de bem-aventurança, mas de eternidade, enfim. Só que dentro dessa prisão você vai sentir tudo que é temporário. E você fica preso acreditando que dentro dessa prisão é o summum bonum, sendo que não é. Então esses ismos aí que nós estamos falando vão levar as pessoas a qualquer coisa, né? Por quê? Porque diferentes graus de luxúria vão encobrir a inteligência e a consciência. Nós temos aí a mente, né? A mente pura e a mente impura. Então, esse processo de limpar a mente não é só uma questão externa, né? A gente vê esse pessoal fazendo questões externas, né? Preocupados com os animais, isso eu acho justo, isso é bacana, né? Mas, em relação ao aborto, não combina, então, né? Então, a questão da mente, ver onde a sua mente está, né? Então, a mente pura, existe um processo de Bhakti Yoga, tem o pessoal que pratica outras questões aí, para tentar purificar essa mente e ser guiado pela inteligência, né? Mas enfim, isso tem que ser através de servir os pés de lótus de Mukunda. Mukunda Parihiti Karta. Os pés de lótus de Mukunda é o supremo bono, é o supremo fim de nós, né? Mas enfim, e aí essa tendência, como diz o Bhagavad Gita, de diferentes graus de luxúria encobre o ser vivo, a inteligência, a mente dessas pessoas. Então até a mente de um homem de discernimento pode ser arrebatado e ele pode praticar atos abomináveis contra a sua vontade. É a luxúria, independente dos ismos que você tenha. Então, nós temos as paixões, nós temos os sentidos e os objetos dos sentidos, né? A visão, nós temos o paladar, nós temos o tato, nós temos a audição, né? O gosto, enfim.
e os objetos que vão atrair a gente através desses sentidos que nos aprisionam. E a luxúria é um componente aí que faz parte de nos aprisionar dentro desse mundo, dessa corrente. Então você está numa prisão. Você está no segundo. Como que você consegue escapar dessa prisão? Bom comportamento, enfim. Mas a tendência dentro da prisão é que você pratique coisas que você não queria. Mas você está condicionado ali dentro. A pessoa cai ali dentro, meu Deus do céu, para sobreviver, você tem que pagar um pedágio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo dentro da cadeia, né? Senão você morre. Então nós temos essa prisão, e a luxúria, como diz o Bhagavad Gita, ela vai encobrindo a inteligência do ser humano, né? Assim como a fumaça encobre o fogo, assim como a poeira encobre o fogo, a poeira encobre o espelho, a fumaça encobre o fogo, e o embrião encobre o ventre, encobre o embrião, diferentes graus de luxúria encobre o ser vivo e tiram a inteligência. Então existe um processo de você purificar essa questão aí, dessa mente impura. A mente impura é igual sólido, líquido e gasoso. Nós temos a condição da mente, para uma ilustração para vocês aqui, entender essa questão, a mente impura e a mente pura. Vamos supor que você tem aí a água, tem 3 estados que ela pode ficar: sólido, líquido e gasoso. A água, quando está no seu estado sólido, ela tem pouca mobilidade, pouco manejo, pouca conformação ali, tá certo? Ali, a água líquida, ela consegue fluir e entrar em coisas que o gelo não pode entrar. A água no seu estado gasoso, ela pode penetrar em regiões que você nem imaginaria isso. Então, quando você sai desse plano carnal e começa a trabalhar aqui dentro de você, a sua mente, né, e purificar isso, você vai conseguir vislumbrar visões e alcançar o que você não consegue ver com essa prática, tá certo? Então, dentro desse mundo, dessa prisão, como falamos, existe uma tendência natural para o consumo de carne, de peixe, de consumo de drogas, do álcool. Essa é a tendência que vai fazer. Você está dentro do mundo, né? Jogos de azar, né? A intoxicação e as drogas. Isso é a tendência. Você conseguir optar por se libertar de tudo isso aqui, dentro dessa prisão, somente o ser humano pode fazer isso. Ele tem a consciência, pô, peraí, eu estou seguindo muitos ismos aqui, meu. Eu quero sair dessa aqui. Só Mukunda, Parihita e Karta, só os pés de lótus de Mukunda, de Krishna, pode me salvar disso e salvar desse lamaçal, dessas contradições. E quando você tem essa consciência, sim, pouco importa se você vai viver ou morrer, você já transcendeu. E tudo que você toca vira espiritual. Acabou. É isso aí. Obrigado pela sua atenção até aqui. A gente vai colocar um adendo aqui para vocês. Esqueci de... Voltando aqui para falar sobre um adendo, né? Nós temos um adendo aí. O que acontece? Eu falei para você que ia voltar sobre a consciência, né, do alimento, né? Quando você prepara o alimento, tá certo? Quando você prepara o alimento, você tem uma energia que está em você. Nós temos energia. Né? Tem os chakras, nós temos energia. Né? Troca de calor entre os corpos também é energia. Temos energia, certo ou não? Você acreditando ou não, tá certo? E a nossa consciência também tem energia. Então, nos livros antigos de contos indianos, tem uma história que fala sobre um sábio que ele visitava a penitenciária, a cadeia, né? E tinha sempre um preso que ele assistia e orientava para ele, né? Para quando ele saísse dali, encontrasse o bom caminho. E uma vez essa pessoa que estava presa queixou-se para o sábio: poxa, eu tive um pesadelo horrível, né? Tive um pesadelo muito horrível. E aí esse sábio perguntou: mas espera aí, você teve esse pesadelo? Não lembro do nada assim, como é que é? Você não está praticando certas questões? Não, eu estou, mas enfim, né? Eu tive esse pesadelo estranho.
Deixa eu falar com certas pessoas da cozinha aí. Foi na cozinha da penitenciária e perguntou: quem que é o cozinheiro aqui? Ah, o cozinheiro faltou tal dia e quem substituiu ali para cortar os alimentos foi essa pessoa, esse prisioneiro, que ele tinha um histórico de matar, assassinar pessoas. E é com essa mentalidade de estar cozinhando ali. Então, você pensa que isso é bobagem? Meu, não posso fazer nada. Só posso dizer para você que esse mundinho fechado, tudo certinho, tudo preto no branco, não é real. São tantas variáveis que tem no mundo, tantas possibilidades dentro desse mundo, que essa que é a realidade, né? E você, vez ou outra, vai se deparar com isso. Então, a consciência como nós comemos, né? Certos alimentos aí, comer praçado. Se você não come praçado, é um alimento, mesmo sendo vegetariano, você está cometendo pecado. Nossa concepção. Enfim, a consciência é muito importante na hora de produzir, de cozinhar, né? E oferecer para Deus. Deus está em toda parte, ele vai aceitar isso. Ele é o Espírito Supremo. Ele está interessado no quê? Bhavagraha de Janadana. Ele sabe da nossa intenção. Essa intenção lá dentro, já, pô, isso. E conforme a intensidade dessa questão, melhor ainda para nós. A gente vai se libertar. E uma vez estando liberto dessas amarras, a gente vai superar esses três modos da natureza do material: bondade, paixão e ignorância. Sattva, Guna, Tamoguna e Rajoguna. E aí tem uma questão muito interessante, é de que todos os conflitos acabam em Deus. Todos os rios desembocam no mar. Eles fazem qualquer caminho, qualquer percurso, não importa, meu filho, vão desembocar no mar. Todas as contradições acabam em Deus. Os ismos que você segue aí, que você tal, em algum momento vai ter uma contradição. E aí você vai tentar fazer um arranjo para um remendo para superar essa contradição, né? Essa que é a vida, né, meu? A vida é complicada, né? Então, meu amigo, obrigado pela sua atenção até aqui. Do vídeo e tudo. Depois o vídeo do estúdio hoje, porque amanhã pode ser tarde. E cante Hare Krishna e seja feliz.